18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Sim, meu Pai, decidimos falar contigo, já que ninguém quer ouvir esta pessoa. Está desempregado, está endividado, está dependendo dos outros, mas agora ela toma decisão, ele toma a decisão de depender de ti e por isso fala contigo. Fala sobre as suas necessidades, sobre as suas preocupações, as suas tristezas. Fala sobre as suas decepções dentro da sua própria casa, na sua própria empresa, no seu trabalho, no seu bairro. Esta pessoa que sente uma dor que não tem explicação. Esta pessoa, meu Pai, que perdeu oportunidades, clientes, negócio, trabalho e agora só vive preocupada. Como sustentar a sua família? Como ajudar aqueles que dependem dele, como os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Meu Deus, usa esta água como um ponto de contato. Esta pessoa não pode errar neste mês de fevereiro como errou no mês de janeiro, como errou no ano passado. Essa pessoa tem que fazer diferente, essa pessoa tem que usar a fé inteligente, esta pessoa tem que ir para o altar e se entregar, espírito, alma e corpo, para ser cheio do teu espírito e então ser feliz. Feliz de verdade, independentemente das coisas, das pessoas, do lugar. Quando a gente tem o teu espírito, a gente é feliz. E é o que eu peço por todos que oram comigo. A felicidade que vai proporcionar prosperidade, porque o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai dar ideias, o Senhor vai dar oportunidades e esta pessoa vai vencer o desemprego, as dívidas. Eu declaro esta água consagrada por ti diante da cruz vazia, símbolo da vitória, pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E você que crê, diga, eu creio. Então beba e receba a resposta de Deus, a minha oração, a sua oração. Participemos. Receba paz, receba ânimo, disposição. Receba agora o abraço do Altíssimo. Entregue-se a Ele, minha amiga, meu amigo, pois foi Ele que te livrou da morte. Sim, foi Ele que marcou um encontro com você aí no carro, no trabalho, no hospital, em casa. Não importa o lugar, ainda que você esteja no presídio, Deus está aí para ouvir e responder a sua oração. Ele recebe a sua vida. Meu Pai, guia os passos destas pessoas à tua casa neste final de semana, mais precisamente no domingo, para que recebam o Espírito Santo, seja pela manhã, tarde ou ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Busque pessoas sinceras que querem te conhecer, abandonar o erro, fazer o que é certo, se consertar contigo. Que eles estejam conosco no encontro com o Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global.
O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Meu nome é José e a melhor escolha que eu fiz foi voltar para o Senhor Jesus. Em 94, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei depressivo, com complexo de inferioridade, com a vida destruída. E fui buscando, e fui recebendo orientação, fui obedecendo, e Deus transformou tudo aquilo que eu vivi. Cheguei a entrar num grupo jovem, entrei como colaborador, e enfim, com o tempo, fui deixando de buscar, de receber, e eu estava só fazendo, mas não estava sendo. E deixei de ler a Bíblia, deixava de orar, de jejuar, e fui me enfraquecendo. Acabei me afastando, e quando eu me afastei, eu nunca tinha usado droga na minha vida, não tinha vício de nada, e eu comecei a usar droga, viciado em cigarro, bebidas. Comecei a sair para baile, e fazer tudo à vontade da carne. E, enfim, com a vida destruída, família destruída. E o meu pior momento que eu passei, depois que eu me afastei, foi que onde eu evangelizava, aonde o Espírito Santo me usava para falar de Jesus, para levar a palavra, eu estava ali usando droga. E aonde eu fui ameaçado de morte nesse lugar. Um dia um pastor foi na minha casa fazer uma oração pela minha mãe. E lá, ele começou a conversar comigo e descobriu que eu era afastado. E aí ele me deu uma palavra, aquela palavra entrou no meu coração. Eu comecei a lembrar quando Deus me usava, quando eu cheguei na igreja, quando eu estava fazendo um trabalho de evangelismo. Aquela palavra dele entrou no meu coração de uma maneira que eu senti saudade do tempo que eu estava na presença de Deus. E aquilo foi uma vitamina para mim voltar. E aí eu já estava casado, uma família destruída, filhos problemáticos, e foi assim que eu cheguei na presença de Deus. Graças a Deus hoje estou de volta, recebi o Espírito Santo, que é o maior presente que eu tenho hoje, que um ser humano pode ter. E através da minha transformação, eu ganhei a minha esposa, meus filhos para Jesus. Hoje eu estou de volta, sou obreiro da Igreja Universal. Meus filhos são obreiros da igreja, minha esposa é obreira da Igreja Universal. Hoje a minha família serve a Deus. E todo aquele vício, Deus me limpou. Hoje, a presença do Espírito Santo em mim não faz nada, não deixa eu sentir falta daquela vida que eu levava. Hoje eu tenho uma vida transformada. E hoje eu deixo um recado para essa pessoa, para esse obreiro que está pensando em desistir. Obreiro, pede ajuda. Pede ajuda. Não sente vontade de ler a Bíblia, ora, lê a si mesmo. Faz jejum. Pede ajuda para o seu pastor. Não deixe o orgulho te tirar da presença de Deus, porque foi o que aconteceu comigo. Hoje, se eu passar por um momento de fraqueza, hoje eu peço ajuda. Hoje eu peço oração. Tá desanimado? Vai a si mesmo. Lê a Bíblia a si mesmo. Eu tenho certeza que você não vai cair. Não queira passar a experiência que eu passei, porque não vale a pena viver longe do Senhor Jesus. Veja que não basta a gente conhecer as Escrituras Sagradas ou ter uma posição na igreja, na religião como oficial. É necessário a nossa comunhão com Deus, a oração, a leitura, a meditação, a ida à sua casa, a busca, a adoração ao Espírito Santo. Infelizmente, José, ele foi se afastando, foi desprezando a importância de ler, meditar, de orar, de jejuar, de ir à igreja. Pronto. Aonde ele era usado por Deus para evangelizar e levar pessoas à libertação, ele foi se tornar usuário de drogas. Lá naquele lugar, naquele buraco, ele foi se drogar. Imagine só você, a dor, a humilhação.
mas ele reagiu. E é o que você tem que fazer, meu amigo, reaja. Chegou a hora de você voltar. Você que está afastado, não importa quem você foi, o que você fez de errado, o que importa é que você está vivo. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, aqui no encontro com o Espírito Santo, você vai ser ungido com este óleo que você recebeu domingo e você vai ser cheio do Espírito Santo. Caso você não tenha recebido o óleo, você vai ser ungido diante do altar. Você tomou uma overdose de palavras negativas. Por isso que você está aí, desacreditado. A exemplo do José. Ele tomou uma overdose de palavras negativas, que dizia, não vá. Ele se sentia envergonhado. O que vão perguntar? O que vão falar? O que vão pensar? Não importa. O que importa é o que está escrito. E disse Jesus, vinde como estais, venha como você está. Ele está de braços abertos para lhe receber e nós não vamos lhe julgar, não vamos lhe questionar e muito menos lhe criticar. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A cobrança era dobrada em cima de mim. Que Deus é esse que você está servindo, que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Meu nome é Tatiane. Eu sempre tive uma orientação, dos meus pais que para a gente ser uma pessoa bem-sucedida, nós deveríamos se formar na faculdade. Então eu cursei faculdade, fiz engenharia, fiz administração, mas sempre trabalhei como empregada. Trabalhava como gerente de banco, trabalhei 15 anos como gerente de banco em grandes instituições e o comodismo me fez permanecer lá. Então, num certo momento, eu decidi abrir uma empresa com meu marido de transportes. Essa empresa faliu, ficamos com dívidas, eu tinha apartamento, na época perdi apartamento, perdemos os veículos de transporte que nós tínhamos. Foi uma situação muito difícil, minha filha era pequena, então assim, ficamos em situação de vergonha, às vezes dependendo dos parentes, era muito complicado. Nós íamos buscar o Senhor já há 10 anos numa outra denominação, e a gente ouvia o que era pregado, entendia que o Senhor tinha o melhor para nós, mas não entendíamos por que isso não chegava para nós. A cobrança era dobrada em cima de mim. Que Deus é esse que você está servindo, que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Então, assim, eu procurei vídeos ou palavras motivadoras ou algo que falasse sobre o Senhor. Foi onde eu assisti uma pregação do Bispo Macedo aqui e meu marido falou, o que você está ouvindo? O que é isso que você está ouvindo? Por que você está ouvindo esse Senhor pregar? A gente já tem a nossa igreja. Eu falei, mas você não percebe que não está resolvendo? Alguma coisa está errada. Vamos lá, não custa, vamos dar uma oportunidade. Se não der certo, a gente permanece como está. E aí eu vim até o templo, minha casa era bem próxima do templo, vim até o templo. E chegando aqui eu percebi o maior dos meus problemas. Eu não estava colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. E isso foi enfatizado desde o primeiro culto que eu assisti e em todos os demais. Tem essa ênfase, tem esse cuidado e tem esse esclarecimento de que Deus está em primeiro lugar. E eu falei para o meu marido, olha, aí é que está o problema. Nós pagamos as contas, enfim, fazemos tudo o que temos que fazer e depois, no domingo, quando nós fomos na igreja, a gente entrega o dízimo do Senhor. Então o Senhor era a sobra. E isso não é o correto, não era nos ensinado assim.
fielmente como está na Bíblia, como é passado aqui para nós. Então, essa prioridade de colocar o Senhor em tudo passou a ser uma constante na minha vida para todas as coisas. Nós íamos tomar o café, nós não agradecíamos, não consagrávamos ao Senhor. Nós íamos almoçar, a gente não consagrava ao Senhor. Desde o primeiro momento que a gente começou a honrá-lo, Ele vem nos honrando fielmente. Então, assim, o Senhor começou a restaurar nossas vidas. Nos deu uma outra empresa. Ela, nessa época de pandemia, trabalhou todos os meses, como se não houvesse problema nenhum. Não faltou nada na minha casa. O Senhor me honra e honra o meu esposo frente à nossa família de forma sobrenatural. Ele nos honrou com um imóvel novo. A gente tinha perdido um terreno, Ele nos restaurou com 2. Né? Nós tínhamos perdido um carro, o Senhor nos restaurou com 3. Nós estamos construindo uma casa dos sonhos, né, que vai ficar pronta, vai estar avaliada em mais de R$1 milhão, feita por arquiteto, tudo que a gente queria. Então, assim, o Senhor nos prioriza, saímos para viajar, para comer, o Senhor nos dá a melhor roupa, o Senhor nos dá tudo que a gente espera e que a gente não espera também. Basta a gente colocá-lo em primeiro lugar e saber que sem Ele e sem o Espírito Santo dele não somos nada. Uma palavra que foi dada de Abraão é que Abraão dizimava tudo que vinha nas mãos dele. E no início eu dizimava o lucro da minha empresa. Né? Agora não. Eu falei, meu marido, a partir desse ano que passou todo, do ano passado inteiro, nós vamos dizimar de tudo que entrar na empresa. Eu não quero saber qual é o lucro, ou se houve lucro, quanto foi, não. Entrou o valor, é esse valor que a gente vai dizimar para o Senhor. E é assim que a gente vem fazendo. Então o Senhor não tem medida com a gente também, é isso que eu venho vendo. Nós temos lutas, claro. As coisas acontecem para que a gente muitas vezes desanime ou deixe o Senhor em segundo lugar, mas a gente tem que ter realmente esse pacto e sempre colocá-lo como a nossa primícia. A formação acadêmica é importante, mas não é tudo, não é o principal. É exemplo da Tatiane. Ela tinha formação acadêmica, ela abriu 2 comércios, mas acabou falindo. E por quê? Porque ela não tinha cabeça, sabe, para administrar. Ela não tinha direção, ela não tinha criatividade, ela tinha formação, capacidade, mas não qualidade. É o que está faltando a você, meu amigo, a direção, sabe? A capacidade que vem de Deus, a inteligência que vem de Deus é o que vai fazer você prosperar. Nós temos exibido aqui, mesmo em meio à pandemia, casos verídicos, a exemplo da Tatiane, de pessoas que venceram porque se aliaram a Deus, mesmo sem formação acadêmica. Muitas delas com muitas limitações. Mas essas pessoas aliadas a Deus venceram. Essa é a proposta de Deus. Diga, não quero ser mais ingrato. Vou honrar a Deus em primeiro lugar. Pare de ser ingrato. É Deus que dá a sabedoria, é Deus que nos dá a inteligência, a saúde, a força. É Ele que nos dá o ar para respirar, o oxigênio, o sol, a criação. Tudo é do Criador. Nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. Então honre a Deus em primeiro lugar e você vai ter ideias, além da sua formação, você vai ter capacidade e você vai prosperar. A exemplo da Tatiane. Meu nome é Francisco Paixão. Eu vim de Piauí, né? Onde a gente nasceu num vilarejo, né? Com meus 14 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com álcool. A gente foi para o aniversário de um primo e ali, aos 14 anos de idade, eu já cheguei na minha casa já embriagado. E dali eu comecei a desencadear o vício do álcool. Na minha vida profissional também não conseguia desenvolver, porque tudo que eu faturava na semana, no final de semana, eu gastava tudo com vício. Então eu não conseguia estabelecer financeiramente. Na vida sentimental, eu nem arriscava casar com ninguém, porque eu sabia que eu ia ser infeliz. Porque eu não via saída para mim. Foi quando que eu comecei em busca, tentar largar o álcool. Cheguei a frequentar outras religiões também, mas eu não encontrei a saída. O álcool me atrapalhava tanto que eu chegava a fazer coisas que eu não me dava conta, né? Nos outros dias, quando eu acordava, só sabia a notícia, você fez isso, você fez aquilo. E aquilo era uma vergonha para mim. Eu lembro que um dos piores dias da minha vida foi um dia que eu quebrei a porta do meu quarto. E o meu pai ficou sem palavras, porque foi o filho dele que quebrou aquela porta naquela noite embriagado, né?
passou pela minha cabeça até de tirar minha própria vida, né? Porque eu tentava deixar o álcool, mas não conseguia. Eu não via saída. Frequentei outras religiões em busca de Deus, querendo encontrar Deus para largar o álcool, mas não conseguia. Foi quando eu comecei a ter perturbação espiritual. Eu comecei a ver vulto, eu comecei a ouvir vozes, e aquela voz falava na minha cabeça que, por consequência disso, eu já estava 3 noites sem dormir. E por consequência disso, eu já estava 3 noites sem dormir, e aquela voz, você só dorme se você beber, você só dorme se você beber. Eu liguei a televisão, e quando eu liguei a televisão, estava passando a programação da Igreja Universal. E eu me identifiquei, o pastor estava contando a minha história ali, ele estava falando comigo ali. Eu venho da minha família católica, né? Então eu fui ensinado que igreja só abria de domingo. E eu vi a Igreja Universal como um comércio. E foi exatamente nessa porta que eu achei na terça-feira aberta. Participei da reunião, da sessão do descarrego. Eu me identifiquei com tudo. Primeiro pela paz que eu senti. Aquele peso que estava dentro de mim saiu. A recepção, o pastor veio ao meu encontro, ele quis me ouvir. Ele falou o que estava acontecendo comigo, de fato, né, o que estava acontecendo comigo. E a oração de libertação. E também o que me chamou muita atenção na palavra foi quando o pastor falou assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi de imediato, quando eu cheguei na igreja, a mudança foi radical. Porque eu não tinha conhecimento do que era inferno, do que era céu. Para mim, todo mundo morria e ia para o céu, foi o que aprendi. E quando eu cheguei, que eu ouvi a palavra, ali eu tomei a consciência, eu tomei a consciência que eu deveria entregar minha vida para Jesus. E um dos compromissos era o quê? Se batizar nas águas. E ali eu assumi meu compromisso com Deus. Então, quando eu cheguei ali, que eu vi que tinha solução para a minha vida, eu falei, não, agora eu encontrei a saída. A minha libertação foi decisão, eu tomei uma decisão. A partir de... Tanto porque eu já vinha nessa busca, já tinha uns anos que eu vinha nessa busca, porque eu era conhecido como a vergonha da família. Porque graças a Deus, hoje eu não dependo mais de bebida para ser feliz. Eu não dependo de nada de vício, sou 100% liberto. Eu já comecei a frequentar a igreja nas quarta-feiras. Aí eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, que para mim eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu não sabia nem direito o que era Deus, imagina o Espírito Santo. Aí eu comecei a ouvir falar no Espírito Santo. Aí eu abdiquei, abri mão de tudo e comecei uma busca constante pelo Espírito Santo. Eu entendi que não bastava apenas eu me entregar para Jesus, mas eu entendi que eu precisava do Espírito Santo para permanecer. Aí esse dia foi numa sexta-feira, 10 horas da noite. Aonde ali eu me derramei, busquei o Espírito Santo e naquele momento eu fui selado com o Espírito Santo numa sexta-feira, 10 horas da noite. Eu não me esqueço esse dia. Foi um dos melhores dias da minha vida, onde o Espírito Santo me tomou e nasceu dentro de mim uma certeza da salvação. E aí eu queria sair falando para todo mundo, aquela alegria, aquele gozo de querer sair falando para todo mundo de Jesus, querer ganhar alma, falar para todo mundo, aquele gozo. Eu comecei a olhar as pessoas diferentes. Eu lembro que tinha um rapaz lá no meu vilarejo, que eu tinha uma desavença com ele. E quando eu recebi o Espírito Santo, aquela raiva, aquela desavença que eu tinha se transformou em amor. Então, assim, é algo inexplicável, não tem palavra para explicar. O dia que você é batizado com o Espírito Santo, mudou aqui dentro, mudou tudo. Aonde você passa por luta, você passa por dificuldade, mas dentro da gente a gente tem a certeza de que Deus é com a gente, porque o Espírito Santo ele sustenta, ele orienta, ele edifica, ele nos sustenta diante das lutas, das dificuldades. De lá para cá, esses 20 anos na presença de Deus, enfrentei muitas dificuldades, na qual uma das dificuldades foi a perca da minha primeira esposa, né? A minha primeira esposa, nós ficamos casados 7 anos. E aí ela adquiriu uma doença, lúpus, né? E aí ela veio a falecer. Quando ela faleceu, o Espírito Santo me fortaleceu de uma forma tal que eu passei ainda a fazer a obra de Deus ainda com mais intensidade. E o Espírito Santo me sustentou em cada momento, em cada passo, ele me consolou, me confortou. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu próprio negócio.
casei de novo, tenho uma filha maravilhosa, meu filho do meu primeiro casamento na presença de Deus, no grupo jovem da igreja. Cumpriu aquela palavra que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Graças a Deus, Deus tem nos honrado. Temos o nosso próprio negócio. Agora nós estamos terminando a nossa casa própria. Ela tem aproximadamente 230 metros quadrados. Ou seja, Deus ele tem nos honrado em todos os sentidos. Nosso casamento hoje é abençoado. Em todos os sentidos, eu posso dizer que eu sou realizado. Mas o princípio começa com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada disso teria acontecido. Você já foi a diferentes templos, você já leu diferentes livros, de autores diferentes, você já foi a muitas religiões e só está aumentando esse vazio, essa tristeza. Você, inclusive, está vendo vultos, ouvindo vozes, você já não consegue nem dormir. Você está precisando encontrar o verdadeiro Deus. A gente só encontra o verdadeiro Deus aqui, ó, por meio de ouvir e obedecer a sua palavra. E quando você se entrega a exemplo do Francisco, você recebe o Espírito Santo. Essa é a proposta do encontro com o Espírito Santo aos domingos às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você é a pessoa mais vazia. Se você está cansado de ser vazio, como era o Francisco, e quer ser cheio do Espírito Santo, então priorize a busca e o batismo com o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia, mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: